Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente a mais um Entre Leões, esse nosso tipo de vídeo aqui que já virou consagrado no nosso canal, crescendo aí, trazendo novas entrevistas cada vez mais, né? Cada vez trazendo novas pessoas para trazer novos conhecimentos, novas informações, né? E hoje aqui estamos com mais um entrevistado, nosso querido professor Tiago Maia. Bem, primeiramente vou estar aí passando os que estão aí presentes hoje, né? Que vão estar mandando as perguntas ao professor. Nosso querido ateniense, Tiago Augusto, se apresente aí. Eu sou Diego Augusto, sou da Casa de Atenas da Academia MBL, sou estudante de História da PUC Minas e faço parte da coordenação do MBL interior de Minas. Tá certo, agora nós vamos estar passando aí para os nossos alexandrinos, começando com o Kenar. Se apresente aí, Kenar. Opa, pessoal, tudo bem? Boa noite, eu sou o Kenan Rios, sou maranhense, né? Eu sou aqui o peso nordestino dessa cal, aqui a cota de nordestinos dessa cal está completa agora. Eu sou membro do MBL Maranhão, trabalho no colegiado do MBL Maranhão também sou estudante da academia do MBL. E temos eu também, aqui um alexandrino também, né? E sou do interior de São Paulo, estudante de geografia pela Universidade de São Paulo, né? Também faço parte do curso de geopolítica do professor Eniose, né? E também sou um estudante da Academia MBL e hoje consegui convidar mais um aí para o nosso canal, para a nossa entrevista de hoje, o professor Tiago Maia. Fique à vontade agora para falar um pouco sobre vocês, ô, professor, falar um pouco da sua vida, sobre o que você estuda, o que pesquisou. A palavra é sua. Bom, obrigado a todos. Eu sou Thiago Maia, não sou do MBL, né? Mas assisto o canal, né, do MBL lá. Eu gosto muito das análises do Renan e assisto o Arthur também e o Kim. Então, eu sou físico, tá? Não sou ligado à política, pelo menos ainda, né? Apesar de ter gente querendo que eu me candidate, tem muita paciência para mim mimir de político. Eu sou físico, sou engenheiro de petróleo, sou mestre em física nuclear, doutor em física nuclear e doutor em astrofísica. E depois disso eu passei a estudar, trabalhar com pesquisas e projetos e atualmente, né, faço isso ainda e ainda sou, né, um pesquisador militante da área ambiental, justamente da questão de mudanças climáticas. E aqui no Brasil eu sou embaixador da Declaração Climática Mundial, né, onde mais de. Acho que chegaram a 1.000 cientistas que assinaram essa declaração, né, todos eles, né, da área realmente de ciências, né, não como outros que assinaram, que são. Assinou um monte de PhD em literatura, PhD em medicina, ou seja, nada a ver com mudanças climáticas. Mas hoje em dia também sou embaixador na América do Sul e no Brasil da Clean Intelligence e membros de várias organizações internacionais aí, como a SARI, que eu sou o único sul-americano, né, membro desse grupo. É um grupo de medicina nuclear, né, e divulgação e pesquisa na área de medicina. E estou aqui para conversar com vocês, bater o papo e responder aí o que eu souber responder, né? Obrigado, viu, professor? Obrigado aí pela sua apresentação também. E vamos lá agora, abrindo as perguntas, começando com o nosso ateniense, Diego Augusto. Fique à vontade, Diegão. Professor, eu quero agradecer a sua presença aqui, é uma honra ter o senhor conosco aqui. E eu, como vivo do agro, moro no interior de Minas, uma curiosidade que eu tenho, porque eu vejo muito falar, eu também tenho uma opinião sobre, uma queria ouvir do senhor, se o agro preserva ou o agro acaba com o meio ambiente. Pois eu vejo que os mercados europeus são muito chatos na questão do meio ambiente, da preservação, e aceita produtos brasileiros do agronegócio. Eu queria saber da opinião do senhor sobre isso. Então, o agronegócio brasileiro é um dos que mais preserva. Tá? Primeira coisa, as pessoas não sabem que dentro de uma fazenda, cada região existe X% da área da fazenda que o produtor não pode mexer. Tá? Ele tem que usar como área de conservação e preservação. Preservar e conservar são duas coisas diferentes. Né? Onde você tem preservação é você não tocar. E onde você tem conservar é o que? Você pode explorar, fazer exploração, só que tem que ter, né, aquela parte de você manter ainda algumas características e tal. Então,
nessa situação, por exemplo, que muito se fala da Amazônia, né, o tal do Macron lá falando da soja da Amazônia, que é um crime comprar soja da Amazônia. Primeiro que a Amazônia, ele devia saber entender onde que nós produzimos soja. A Amazônia não é, tá? A Amazônia quase não tem um pé de soja lá, é muito pouco, se tiver. Tem mais, é mais ali na região centro-oeste, um pouco do nordeste. Mas a questão é o seguinte, que por exemplo, na região Amazônia, o produtor só pode usar 20%, tá, da sua área. 80% tem que ser área de preservação. Você não pode tocar. Inclusive, esse é muito engraçado no Brasil, porque se tiver qualquer coisa na área do produtor, ou seja, se tiver um incêndio, se tiver um desmatamento ilegal, alguma coisa assim, mesmo que o produtor não saiba, ele é obrigado. Vamos botar em números, tá? 1.000 km² de área. Vamos dizer assim. Isso não é nada. 1.000 km² não é nada. Mas vamos botar em números. O produtor só pode usar 200. E o que acontecer nos outros 800? Ele é multado, ele toma um ferro tremendo, fica o pessoal do meio ambiente torrando o saco dele. Quanto que o agronegócio brasileiro e o Brasil é o que mais preserva no mundo. Segundo a Embrapa Territorial, né, a Amazônia, 84% é intocada, desde 1500. Tá? Então, ou seja, desde que Cabral desembarcou aqui, né, a Amazônia está 84% intocada. E a questão também do preservação em questão do país, né, o Brasil ele tem 66% de vegetação nativa também intocada. 66%. Sendo que toda a Europa cabe dentro da Amazônia. Então, aí fica meio difícil, né? E não sei se vocês sabem que saiu na Nature em 2019, se eu não me engano, essa publicação, que era de 2015 a 2019, a Europa aumentou o desmatamento em 49%. Tá? E o decréscimo de biomassa em 64%. Alguém falou um ai disso, o Macron falou um ai disso, no quintal dele tudo bem, né? Agora, no quintal dos outros é refresco. Aí o mais legal de tudo, que o país que mais fez isso foi a Suécia. Né? A Suécia, que é da ativista eco-xiita mirim, né? A Greta Thunberg. E eu não vi ela matar aula para falar do desmatamento na Suécia. Tá? E o legal era que, por que fizeram isso? Para desenvolver a economia, inclusive venda de madeira. Mas aqui no Brasil tudo é possível, né? Então, e só para você falar esse negócio do agro, com o negócio de desmatamento, o professor Neumann, que é do canal Agro Verdades, um grande amigo meu, que ele é zootecnista, ele falou que um amigo dele já tinha uma licença para desmatar uma área, para fazer um pasto, ou até fazer uma integração entre agricultura e pecuária. O que aconteceu? Ele deixou a área parada, a mata avançou. Quando ele foi fazer o desmatamento, né, de uma área que ele já tinha sido desmatado e o mato, né, vamos falar assim, avançou, ele tomou um ferro e o frigorífico dele não pôde vender. Gostei muito, obrigado, professor, por essa resposta aí. E é uma questão também que, igual aqui em Minas, meu pai tem um sítio. E tem que ter uma parte de mata que não pode ser tocada por essas questões também, que eu acho que é 20% Força de lei. aqui. Uhum. Força de lei. Preservação é 20%. Que você tem que preservar. Isso aí tá no Código Florestal, não tem como. Você não, o produtor rural é obrigado a fazer isso. É claro que existem os produtores que têm má prática, tá? Só que isso são alguns, não é o geral do agronegócio. Sim. Eu conheço uns que têm má prática, alguns aqui, mas a maioria segue a cartilha. Então, valeu, obrigado. Muito bem, agora vamos estar passando aí as perguntas aí para o Kenar, depois dessa pergunta interessante que o Diego acabou de fazer. Vamos lá. Pois é, professor Tiago, a gente sabe que o que movimenta esse país aqui é o agro. Então, quando a gente vai falar sobre políticas públicas e formas de movimentar a economia do país, você não pode de forma nenhuma deixar de passar pelo agro, correto? Então, nós temos nós que observamos isso, que vivemos esse meio todos os dias, observamos sempre uma grande defasagem no campo da direita no tratamento sobre a questão ambiental, na pauta ambiental.
essa pauta que hoje aqui no Brasil é muito enxergada como uma coisa sendo de esquerda, que na verdade é algo que é herdado dos conservadores, que é uma herança dos conservadores que nos deixaram, muito pelo Roger Scruton, que falava muito sobre isso. E eu queria que você conversasse com a gente sobre o conservadorismo ambiente, como é que você enxerga isso, que a direita brasileira fala tão pouco disso e no que ela deveria melhorar nesse. Bom, primeiro, quando nós falamos de meio ambiente e tal, as pessoas confundem um pouco com a pauta climática, tá? Então, conservar meio ambiente, não poluir e tal, é diferente da pauta climática. E só para falar uma coisa rápida que, principalmente essa pauta climática, ela é uma pauta ambidestra, tá? Você tem pessoas da direita que falam a favor e contra, você tem pessoas da esquerda que falam a favor e contra. Uma das pessoas que mais foram ligados, né, nessa pauta de mudanças climáticas e aquecimento global, falando que é o terror do mundo, né, foi a Dama de Ferro, né, Margaret Thatcher, do Partido Conservador Inglês. Né? Então, já começa por aí nessa questão, né, quando a gente fala que o meu lado de ver, que a gente fala, olha, o homem não interfere no clima. Aí você fala, lá, o cara é fascista, né, o cara tinha que ser de direita, tinha que ser isso, tinha que ser aquilo. Né? E eu já fui num canal, me lembro, né, fazer uma entrevista, canal de esquerda, eu vou onde for chamado, não me interessa. Eu tenho uma posição, né, de direita, né, tanto é que eu sou liberal, tá? Quer dizer, sou mais, tenho uma tendência para o liberalismo, principalmente econômico, mas acontece o seguinte, que nessa questão né, de aquecimento global, de clima e tal, eu fui no canal de esquerda que me deu espaço, que o cara começava a saudação assim, boa noite, presidente Lula. Quando ele falava isso, mas né, tava eu lá, né, firme e forte, né? Mas acontece que nessa situação, né, das pessoas de direita não falarem, mas o grande problema é o seguinte, e com o atual cenário do país, né, de o ataque da imprensa com relação às pautas ambientais, você vê uma incompetência, né, dos órgãos de tanto se defender e principalmente de mostrar a realidade dos dados. Os dados no Brasil, dos últimos 3, 4, 5 anos para cá, eles parecem que começaram a ser escondidos. Tá? Principalmente nos últimos 3 anos. Com essa relação de meio ambiente, de desmatamento e tal. Então, a gente que quer fazer um trabalho sério, quer tentar pesquisar, você tem que pegar você só tem o site do INPE, o site do Prodeste, de outros esses órgãos, né, ambientais, para a gente poder pegar os dados. Eles têm que pôr isso, os dados têm que ser públicos, eles não são segurança nacional. Mas, cara, para você pegar esses dados, aí um costura para cá, um costura para lá, que a pessoa comum acaba desistindo, acaba não sabendo. Então, primeira coisa que até para se defender, tá? Porque eu não vi uma pessoa aqui do Brasil, a não ser eu que falei, tá? Não vi ninguém, nem conservador, nem liberal, nem progressista, nem o caceta 4. Ninguém falou, tá? Da publicação da Nature que a Europa aumentou o desmatamento e ninguém falou nada. Tá? Então, ou seja, que gente incompetente que não sabe se defender. Primeiro ponto. Segundo, o desmatamento. Desmatamento ilegal, ele tem que ser fortemente coibido. Acabou, não tem jeito, é ilegal, acabou. Não tem que existir. Se aconteceu, cadeia, pau no lombo. Agora, quando você vê, né, dados de desmatamento, existe desmatamento legal. Existe, aí você vai procurar qual desmatamento que foi legal, qual que não foi ilegal. Que nós sabemos que no governo passado e retrasado, teve uma breca nesse negócio dessa liberação. No atual, tem severas críticas, demais. Mas houve, né, um aumento dessa liberação do desmatamento legal. Se foi por interesse, aí não estou aqui para discutir. Agora eu estou aqui para discutir o quê? Cadê esses dados? Onde que mostra o que é legal, o que é ilegal? Você não tem. Então, o que eu percebi
que a direita, tá, ela está tendo uma questão de esconder dados, de espalhar fake news, tá, com relação ao agronegócio, com relação por exemplo, pô, o cara de direita fala, ele gosta muito, né, daquelas soluções mágicas, né, do ozonoterapia, desses remedinhos que não fazem efeito, e fala muito também, não, o agrotóxico é a morte, né? Então, nisso daí, só que o pessoal da esquerda gosta do agrotóxico, que é o do pessoal do orgânico, né? Que usa aquelas papas lá que o pessoal fala, aquilo é natural, não faz mal. Urânio também é natural. Chupa pra ver se vai fazer bom. Vai fazer bem pra você. Né? Então, existem algumas coisas que tem que acabar com isso. As fake news com relação aos defensivos são remédios para a planta. Tá? E isso, né, você não estaria vivo até hoje com a produtividade que tem hoje se não fossem os defensivos, se não fossem, por exemplo, os adubos, se não fosse a mecanização no campo. Existem coisas que não podem ser mecanizadas, até, por exemplo, colheita de café, colher na mão, altera o gosto, tal lá. Agora, existem outros produtos, por exemplo, soja, tal, você pode passar na mecanização, é mais rápido. E você tira e já vai deixando pronto para uma outra, para a colheita logo em cima. Então, gente, as pessoas têm que parar com essas fake news. Primeiro, adubo, tecnologia no campo, acabar com esse negócio que o agronegócio o agrotóxico está contaminando a água. As pesquisas não mostram isso. Entendeu? Então, já começa por aí. Defensivos agrícolas. É o primeiro ponto. Tá? O que tem que ser discutido com isso? O quê? Vamos discutir que se você usar demais, vai fazer mal. Se você usar de menos, não vai fazer cosquinha. Se você usar na margem correta, vai ser importante para a tua produção. E não vai fazer mal para você. Tá? E outra coisa, dados. O Brasil, ele não tem dados, né? A gente não consegue. E o pessoal da direita, ele tende a fazer o seguinte, tá? A chegar e falar assim, olha, não, a Amazônia tá lá, pô, pode desmatar. Não pode, não é assim. Porque eles querem tirar falam muito do nióbio. Nióbio e grafeno. A direita adora levantar essa bandeira. Tá? O nióbio, ele é um metal excelente para várias ligas aeroespaciais e tal. Inclusive, né, muita gente da direita, que são os terraplanistas, né, eles não aceitam essa questão do aeroespacial. Mas essa questão do nióbio, eles falam o seguinte: não, vamos tirar nióbio, vender o preço que a gente quer. A gente tem 95% do nióbio do mundo, a gente bota o preço. Aí vai chegar lá o cidadão lá de fora e assim, olha, então você pega o seu nióbio e enfia na terra. Porque eu tenho uma outra liga aqui semelhante, não é tão boa para o nióbio, mas é muito mais barata. Então, olha, eu vou comprar do vizinho. Então não é assim. Entendeu? E as pessoas acham que a riqueza, por exemplo, da Amazônia está no subsolo. A maior riqueza da Amazônia está na sua biodiversidade, que é na indústria 4.0. E ninguém explora isso no Brasil. Mas o atual governo chegou, depois de 10 anos, tá, de rolando no Senado Federal a aprovação do protocolo de Nagoya, que é um protocolo de biodiversidade do painel de biodiversidade da ONU, e passou pelo Senado. O atual presidente mandou o ex-ministro Ricardo Salles junto com aquele ministro de Relações Exteriores, que eu não sei o nome dele, foram lá fora, assinaram o protocolo. O protocolo de proteção da biodiversidade. Mas sabe aquelas letrinhas, né, que num contrato, que aquelas letrinhas que, desculpe a forma de mostrar, né, aquelas letrinhas que, né, fazem muito bem a você. Aí tá assim escrito lá no contrato, né, no protocolo. Os signatários, né, desse acordo, desse protocolo, devem promover a repartição total, justa e igualitária de todos os bens de biodiversidade do país. Ou seja, todo que é uma pauta de direita, né? A Amazônia é nossa, né? A Amazônia é do Brasil, que lá fora eles realmente gostariam de botar a Amazônia, né, como patrimônio da humanidade, deixar internacional, não sei o quê. Só que não precisa mais. O Brasil já assinou um protocolo
qualquer um pode vir aqui explorar o que? Esse recurso, pegar essa biodiversidade, pegar umas amostras, levar lá para fora e fazer, né, remédios, fazer cosméticos, fazer o que for, tá? E só pagar royalties para gente. Então, é isso aí. O que deve se fazer, né? Primeira coisa, acordo internacional, gente, eu não vi um que beneficiou o Brasil até hoje. Tá? Sim. Tirando o Mercosul, de vez em quando, a gente até faz uma coisa boa. Mas o resto eu não vi um. Acordo climático, então, nenhum. Tá? Outra, o agronegócio, ele não é responsável por destruir o meio ambiente. O agronegócio tem que saber se defender. Eles não se defendem, não ajuda quem defende eles. Eu não estou pedindo dinheiro para o agronegócio, nunca pedi. Mas o cara chegar e falar assim, poxa, cara, os caras também vamos fazer aqui um evento e convidar esses caras e fazer propaganda que o agronegócio sustenta o Brasil. E eu não vejo isso, entendeu? Do próprio agro se mobilizar. Opa, então, professor, se essa reunião aqui, essa call fosse um contrato, já estou com a minha caneta aqui porque eu assino embaixo. É um absurdo o que a gente vê hoje do agronegócio de deixar passar a oportunidade de se defender o que faz pelo Brasil. A gente teve um candidato à presidência, né, uma topeira do pessoal, sem querer ofender as topeiras, né, e dizendo que o agro é tóxico. Cara, que absurdo! Um sujeito desse só está vivo hoje por causa do agronegócio e da produção em massa, que foi muito permitida por defensivos agrícolas que eles ensinam de agrotóxico. É um absurdo. Concordo absolutamente com tudo que você disse. E é exatamente isso, cara. O caminho Não, é esse. eu só quero Agora, ver, Diego, desculpa te cortar, eu só quero ver eles tentarem alimentar o mundo com alimentos orgânicos. Eu só quero ver. Porque isso daí, a gente está voltando ao método de produção lá da Idade Média, cara, antigo, onde a população era, ó, tá? Então eu quero ver, eu desafio bem tá, mesmo. você alimentar um mundo. Aqui o problema de fome do mundo não é produção de comida, é que o cara não tem, né, grana, não consegue tocar esse menor violino do mundo, né? Esse violinozinho, né? Não consegue ter acesso à comida. Não é produção. A gente produz. O mundo produz comida para muito mais habitantes do que ele tem nele. O grande problema, desperdício e não, as pessoas não ter acesso a isso. Concordo. Fala, Diego. Pode falar, Diego. Isso é uma coisa que acontece muito de demonizar o agronegócio. Eu vejo isso na universidade muito e as pessoas, eu fico até chocado com isso. E é uma coisa, meu pai, tipo assim, ele tem um primário, mas só que ele entende muito dessas coisas assim. Ele foi e falou assim, que ele viu eu acho que uma agrônoma falando que se o Brasil fosse toda sem agrotóxico, só com agroecologia, essas coisas, o Brasil morria de fome. Isso é uma realidade. Sim. Você pega um café que é. Eu conheço gente que tem café aqui orgânico. O cara vai e produz 40 sacas, sendo que um café com 10 mil pés de café. E com 10 mil pés de café convencional eu produzo 100. E como é que a gente vai fazer um trem desse? Se eu Exato. mexer com sem agrotóxico, eu morro de fome aqui. Então, vocês se lembram daquela nuvem de gafanhotos que teve no ano passado? Né? Então, o Sim. pessoal do agronegócio, né, no centro-oeste e no sul, né, ficou desesperado se aquela nuvem viesse mesmo para o Brasil. Né? Só que a sorte que entrou uma frente fria que desviou eles para o outro lado. Então, aí eu Sim. queria ver, né, se o pessoal ali fosse todo mundo orgânico, se iam acender incenso para espantar os gafanhotos. Né? Porque ali. Então ia ficar com aquela raquete elétrica, né? Pra matar os gafanhotos. Porque ali, meus amigos, com um negócio daqueles, é veneno, deixar afastar e tacar veneno, cara. Fazer o quê? Entendeu? Não ia pegar inseticida também ficar na plantinha, não. É avião, Baygon. é Baygon, é aquele Baygon gigante, é isso aí. Eu não queria fazer propaganda, né? Mas, então, é isso aí. Agora eu queria ver, né? Queria ver esses caras, né, que são agroecologia, não sei o que. Então, eu não sou contra a ecologia, pelo contrário. Né? Eu até falo que se a tendência do planeta for esquentar ou resfriar, a conservação ambiental é importantíssima. A gente tem que conservar assim. Não tem que devastar. É idiotice pensar nisso. Agora,
O cara falar que, não, ó, então, aí, ó lá, o bichinho tá aqui, tá comendo minha plantinha. Poxa, bichinho, vai pra lá. Sai Então daqui, toma um planta. melzinho aqui pra você ficar doidão e parar de comer minha planta. Ah, ô, sabe? É, Isso aí não rola. é bem patético, né? Eles Ah, gostam de dizer que o agrotóxico mata, né? O agrotóxico causa câncer. Nenhuma pesquisa no mundo, eu não sei de que orifício era essa informação, mas ela não existe. Nenhuma pesquisa no mundo que aponte nada que uma pessoa morreu de câncer por causa de agrotóxico. Muito pelo contrário. A gente tem pesquisas de alimentos orgânicos, né? Na Alemanha, por exemplo, se não me engano, com maçãs, essa pesquisa, de que pessoas estavam sofrendo com infecções por causa das maçãs, estavam sofrendo problemas, com doenças claro. que não recebiam defensivos agrícolas. Então, já começa errado pela denominação, que é agrotóxico, não é agrotóxico, é Eu defensivo posso agrícola. indicar um livro aqui dessa parte? Não sei se Pode, vocês pode conhecem, né? sim. O nome do livro é Agradeça os Agrotóxicos por Estarem Vivos, tá? Do Nicolas Vital, tá? Conheço. Amigo meu, tal. Excelente livro. Excelente livro. E Sim. Agricultura, Fatos e Mitos do Chico Graziano também. Também é outro amigo. É só um complemento aqui, é que eu pretendo ser presidente do Brasil um dia e já tô pensando já em chamar o professor Tiago para ser meu ministro do meio ambiente já. Ah, só toma cuidado que comigo, como ministro de Meio Ambiente, se vier gente querer fazer toma lá da cá comigo, toma tapa na orelha, tá? Não, mas aí Porque eu faço é o no. certo. Não, mas Eu faço é o certo. no seu ministério vai ser você que vai escolher a galera pra trabalhar lá. Não, essa coisa de o cara vir pra cá, olha, eu te E... dou não sei o que tal, aí, né, vai ficar marcado, né? Impressão digital na fuça dele. Não tem isso não, não tem É, tomar lá da cá comigo é, não. E tá certo. Também não gosto não, mas é. é, Diego, mas cuidado com essa denominação aí. Esse negócio aí de carta branca, eu já tô com medo já. Da última vez que eu ouvi alguém falando que ia dar carta branca, você viu o resultado, né? Então, toma cuidado aí. ah, não, mas a gente vai fazer o máximo possível pra... Tudo bem, então, ó, eu queria fazer minha pergunta aqui também, ter o meu tempo aqui para poder conversar com o professor também. E, professor, não quero muito fugir da conversa, né, porque eu acho bem interessante sobre essa questão da Amazônia, né? E o que eu queria perguntar é sobre a existência, né, de interesses estrangeiros de países centrais sobre um país periférico como o Brasil, né? De acordo com os cálculos que eu peguei do IBAMA de 2010, creio que esses dados não devem ter se alterado muito em 2021, né, na nossa realidade, né? 99% dos produtos florestais brasileiros saem clandestinamente do país. E como o senhor também salientou naquela entrevista com o Nando Moura, né, em que você cita o caso do protocolo de Nagoya, e como você citou agora também a nossa entrevista, sobre as repartições de bens da biodiversidade de um país, o Brasil, né, já era um país que saía perdendo e agora parece que o governo ele quer entrar em um acordo para oficializar essas perdas. Como o senhor enxerga isso, professor? Olha, eu vou ser sincero, eu fiquei, como é que eu posso dizer? Sabe aquela a palavra que começa com P e termina com Uto, né? Quando eu li, né, esse acordo e tal, né? E olha, eu costumo dizer que esse acordo vai ser tão prejudicial para o Brasil quanto o Acordo de Paris, assinado em 2015, né, pela então estocadora de vento. Então eu costumo dizer que não mudou nada, entendeu? Começaram com um discurso que não, olha, o Brasil, vamos tirar o Brasil do Acordo de Paris. Não tirou. Vamos colocar o Brasil, né, para realmente tratar dos problemas que importam, que são as questões da saneamento básico. 50% do país não tem saneamento básico, tá? E não fizeram. O região norte é o que menos tem saneamento básico, se não me engano, 11%. Esses dados estão lá no site do Senado Federal, que ainda não foi atualizado, tá? Então, essa questão aí que você falou, cara, da Amazônia, e posso dar um dado rápido sobre a Amazônia aqui, que as pessoas confundem muito, que é o seguinte, cara, a Amazônia, tá, ela não é uma floresta,
Tá. Tá? A Amazônia não é uma floresta, a Amazônia é um bioma que tem 22 tipos de florestas, 9 tipos de fitofisiomas, ou seja, de tipos de plantas, né? Diferentes, são 9 tipos não florestais, 7 tipos mistos e 9 outros tipos. São 50 tipos de fitofisiomas diferentes. E chamar a Amazônia de floresta é você reduzir muito o bioma. Tá? Uma simplificação errada e tremenda. Tá? Então, essa biodiversidade da Amazônia, né, que você tem 84% do bioma preservado, tá? 84% do bioma preservado, acontece que ali, tá? Que o pessoal internacional, o pessoal gosta de falar, principalmente o pessoal da direita, né? Isso aí é fato. Ah, eles estão ali por causa do ouro da Amazônia, estão ali por causa do petróleo, estão ali por causa do nióbio. Não estão. Esquece esse pensamento da década de 80 e década de 90. Hoje, as pessoas têm que olhar a economia 4.0. É o que? É a indústria 4.0, é a biotecnologia. Então, é o que ele falou. Acabamos de oficializar, tá? Aquela situação que o índio estava andando de Hilux e falando inglês. Onde que... Eu não me importo dele falar inglês e andar de Hilux. O índio ele tem que... Olha, depois se vocês quiserem eu indico um antropólogo que justamente ele fala, né? O que o índio quer? O índio quer a mesma coisa que nós queremos. Trabalhar, produzir, ganhar dinheiro, evoluir de vida, estudar. Existem algumas partes, tá? Algumas tribos que gostam de viver como índios, tá? E muitas vezes recebem para isso. Tá? Agora, a Amazônia, meus amigos, o que já teve de gente tirando, tá, nossos recursos de biodiversidade e patenteando lá fora, infelizmente isso acontece. Isso acontece. E agora oficializou. Ah, mas tem lá uma cláusula falando que você tem que... para entrar no país, você tem que ter autorização. Mas eu conheço outra coisa aqui, ó, que dá autorização. Né? É bem verdinha, como a Amazônia. Tá? E vai chegar, vai pagar alguém e vai entrar e vai produzir, vai pegar o princípio ativo, vai lá fora, vai produzir uma nova droga, tal, produzida na Alemanha. Por onde? Com recursos do Brasil. Ou seja, continuamos sendo aquela colônia, né? Que antigamente, hoje é o neocolonialismo. Antigamente, a gente, né? O português chegou aqui com espelhinho, o índio deu ouro. Né? E depois pegava o pau-brasil, pegava o ouro e ia lá para fora, né? Só dando. Mais tarde, né? Hoje nós fazemos o quê? Nós vendemos commodities, né? Nós somos um país do commodities, do agro. O agro ele é a indústria, né, que mais cresce no Brasil, que segurou o Brasil durante a pandemia. Tá? Muitos dos indicadores de economia que nós vemos hoje, tá crescendo 1%, né? Inclusive, né, aquela célebre frase, né? Olha, o Brasil caiu 4, caiu 5, cresceu 4, então cresceu 9. Quando falou isso, caiu 4, cresceu 5, então cresceu 9. Né? Então aquela célebre frase. E com isso, muitos desses indicadores foram as exportações do agronegócio, principalmente com dólar alto. Se você pegar, por exemplo, uma indústria como a açúcar-alcooleira, que você tem, que a mesma indústria produz açúcar e álcool, e o açúcar é uma commodity, o preço do açúcar estava em alta no mundo, eles desviaram a sua produção para açúcar, vendendo açúcar e diminuíram o álcool. O álcool subiu de preço. Não sei se vocês lembram disso, que o álcool subiu de preço junto com a gasolina. Então, aí, voltando à questão da Amazônia, quando você pega o seu princípio ativo e manda lá para fora, aí vem, né? Nova droga produzida na Alemanha, pesquisada não sei o que tal, e você olhar o princípio ativo lá, naqueles nomes enrolados, é do Brasil esse princípio ativo. É deles. Porque, né, o protocolo de Nagoya, os Estados Unidos não assinou, a China não assinou, a Rússia não assinou. Engraçado, a Europa toda assinou. Né? Por quê? Não tem nada lá. O que tem lá de...
A Europa, o continente, cabe na Amazônia. Então, isso daí, cara, a gente tem que realmente prestar muita atenção. Mas agora já foi assinado. E, sabe, essa coisa da biodiversidade me deixa chateado, porque em vez de trazer a indústria para cá, e incentivar empresários brasileiros a explorarem isso, porque as pessoas confundem, gente, explorar com devastar. Não é. Você pode explorar a Amazônia, tá, sem derrubar árvores, ou então derrubando aquilo que for legal. Existem, isso aí foi o dado do próprio Greenpeace, são 400 bilhões de árvores na Amazônia. São 8 bilhões de pessoas no mundo, aproximadamente. Cada pessoa, né? Então, se você pegar 400 para 8, tá? Então você tem, né, 250. Cada pessoa tem direito a 50 árvores. Para mim, pode deixar 50 lá que eu não tenho onde botar. Tá? E até mesmo essa questão das pessoas pensarem da devastação é ambientalmente idiota, economicamente idiota e comercialmente idiota. Por quê? Você vai derrubar árvore, derrubar árvore. O que vai acontecer com o preço se você colocar muita madeira no mercado? O preço vai cair. Então a sua atividade clandestina não vai ter. Não vai ter porquê. Você vai fazer o quê? Para ter prejuízo? Risco e prejuízo? Não tem as pessoas não têm noção. A Amazônia está acabando. Você vai derrubar a Amazônia. Na taxa atual de desmatamento, levariam quase 400 anos para você derrubar toda a Amazônia sem contar com a renovação. A Amazônia é brasileira, tá? Sim, sim, sim. Não, é bacana, é muito interessante saber disso, ver como o assunto não é algo, sabe, tão simples, é algo muito complexo que abrange outros campos também. É muito bacana, né? Como você citou o caso dos meandros, né, da nossa conversa, né? É realmente muito interessante, né, professor? E algo que você realmente falou da questão dessas pautas da Amazônia é nossa, ser sempre algo muito presente no campo da direita. Eu sempre lembro muito, nesse caso, daquela figura caricata que surgiu na política brasileira lá nos anos 90, que foi o Dr. Enéas, né? Que ele sempre falava muito, né? Dos estrangeiros estarem de olho aqui nas nossas riquezas naturais. E depois o Bolsonaro quis ressuscitar o discurso dele, só que aí falando do nióbio, de uma forma meio tosca, vamos assim dizer, né? Me perdoe a palavra. Grafeno. Mas isso, grafeno também, esses bordões ficaram muito famosos, né? Principalmente no ano eleitoral, 2018, né? E ainda mais eu que estudo nessa área de geografia, né? É algo que me interessa muito, sim, principalmente a questão ambiental, principalmente a questão da geografia política, né? Relações de outros países, né? Com a questão ambiental nacional. A gente sabe que o Brasil é um dos países que tem uma das maiores riquezas do mundo, né? Tanto até em questão de riquezas hídricas, é algo que eu gosto muito de estudar, a questão das riquezas hídricas, e é sempre muito interessante ter um acadêmico como você, que conhece bem esse assunto, poder estar iluminando melhor o caminho pra gente, né? E deixa eu falar uma questão aí do Dr. Enéas, né? Para mim, até hoje ele foi o melhor presidente que a gente não teve, né? Pelo menos era um cara, né, inteligente. E segundo, tem outra situação, né? Eu conheço, né, o pessoal do Lindo LaRouche, não sei se vocês já ouviram falar nele, né? Ele foi amigo pessoal do Dr. Enéas, tá? E existe uma revista, né, que eles escrevem lá para fora. Eu tô para mandar um artigo para eles agora da crise hídrica do Brasil, tá? Então eu tô terminando de escrever, ele vai ser publicado lá nessa revista lá fora. E eles são muito ponderados no discurso, eles são pessoal também da direita. E já dei também palestra para o Instituto Schiller, que é também um braço do Instituto LaRouche, né? Justamente foi questão do clima. Isso foi na conferência no Fórum Internacional Climático Irlandês, né? Também que eu tive lá fazendo uma palestra, né? Online, né? Porque né, pandemia e tal. E então essa questão, cara, que o Brasil, né? Infelizmente, né? A direita ela tem que tomar consciência que a oportunidade que a gente teve agora de fazer a diferença, tá, tá difícil. Mostrou que está sendo mais do mesmo. Tá? Eu não tenho político de estimação, nunca tive. Tá? E até eu não gosto, né, de politizar o meu discurso.
porque a pauta que eu defendo ela é técnica e visada, tá? Mas você tem que fazer isso, você tem que ter um discurso onde que você mostre a técnica de forma que pessoas consigam entender, tá? Isso é uma falha grave da academia, é uma falha grave dos comunicadores, na qual que, primeira coisa, temos que parar de negar os fatos, tá? Desmatamento aumentou dos últimos anos, de 2018 para cá? Aumentou. Agora, por que que aumentou? Não sei. Não sei se foi, como eu disse no início, não sei se foi algo que aconteceu naturalmente, porque já aconteceu um tornado ali na Amazônia e derrubou 500 mil de árvores. Agora, isso foi obra do homem? Isso foi obra da natureza? A maioria da obra do homem? Provavelmente. Agora, foi legal? Foi ilegal? Não sei, o Brasil não tem dados. O Brasil não diferencia isso nos dados. Então a gente não pode nem se defender e muito menos defender o agronegócio, que é o nosso carro-chefe hoje em dia. Então se alguém, né, por exemplo, agora a Polícia Federal não teve acesso mais à questão de árvores da Amazônia cortadas, a um registro, né? Até teve um delegado falando que não teve acesso, que o Ministério do Meio Ambiente cortou. Cortou por quê? Por que não pode ser transparente? Falta transparência nos dados do Brasil. Faltam você chegar e mostrar a realidade. É chegar e falar assim, ô Macron, vem conhecer o Brasil, vem. Vem conhecer o Brasil, vamos sobrevoar a Amazônia ali, que quando eu saio do Rio de Janeiro e vou para o Pará, tá? Fico mais de meia hora, 40, uma hora lá sobrevoando o mato. Entendeu? As pessoas não têm noção da extensão da Amazônia. As pessoas não têm noção da extensão do planeta. Porque falam que a Amazônia é o pulmão do mundo. É uma idiotice, né? Porque pulmão, até onde eu sei, ele respira, ele consome oxigênio e devolve CO2. Então, nem se fosse isso. E primeiro que a Amazônia, ela é uma. No caso, né, da parte florestal da Amazônia, do bioma Amazônia, é um bioma maduro. E bioma maduro, ele não precisa fazer tanta fotossíntese para crescer. E com isso, meus amigos, a emissão de oxigênio cai e a absorção de CO2 cai. Mas a respiração, a planta respira 24 horas por dia emitindo CO2. Então esse balanço de CO2 e O2 da Amazônia, ele está pendendo mais para o CO2. É uma floresta antiga, madura. Aí outra coisa que as pessoas também não sabem é chegar, e olhar a Amazônia do seguinte, a parte que queima. A parte que queima, tá? É justamente a parte mista ali por fora, é como se fosse um L, não, perdão, uma curva ali, uma vírgula, que vai do Pará, desce até embaixo, passando pelo o Mato Grosso e tal, e desce. É ali que é essa faixa que queima. E essa faixa que queima, você tem o quê? Queima a Amazônia. A maioria ali é Amazônia legal, não é bioma Amazônia. E ali a maior parte é cerrado. O cerrado é o bioma do Brasil que mais queima. Entendeu? E ninguém fala isso. E o brasileiro não se defende, cara. Então, por isso que eu falo, Europa, Merkel, lá como é que é? O Macron, o sujeitinho da Itália, vamos ver aqui. Vem conhecer o que é o Brasil. Ó, isso é Amazônia legal, isso que queima. O bioma Amazônia não queima isso tudo. O bioma Amazônia, ele queimou ano passado, que foi alta, 1,7%. Ninguém fala isso. Aumentou o foco de incêndio. Dane-se no foco de incêndio, me interessa o quanto queimou. O foco de incêndio é apenas um indicador. O foco de incêndio ele vai te indicar o quê? Que a sua ação preventiva foi uma porcaria. O quanto queimou, com comparação, é a sua ação corretiva, se foi uma porcaria ou não. Se a gente falar do Pantanal, a ação corretiva foi uma bosta. O Pantanal queimou 30%. Tá? Onde que, ano passado, tivemos a maior seca dos últimos 50 anos. Está perdendo para o período de 1963 a 74. E o Rio Paraguai é a caixa d'água do Pantanal. E quando você tem um período de
chove pouco, né, e você não tem uma cheia muito cheia, tivemos um período de laninha que atrasa o período de chuvas. Eu falei, ano passado, falei assim, olha, nós podemos ter 5 anos aí de seca no Pantanal. De período de estiagem. 5 anos. Esse ano já está de novo. Rio Paraguai está baixo. Se não tomarem providências, vamos tomar outra cacetada no Pantanal de incêndio. Então é isso aí, cara. O meio ambiente, ele tem que ser tratado com seriedade, não com politicagem. Não com essa, por exemplo, as ONGs que vêm aqui para o Brasil, eles vêm para atrapalhar o agronegócio. Existe uma cartilha nos Estados Unidos, tá? Isso não sou eu que estou falando, né? Não sou eu que estou inventando. Eu posso até passar para vocês depois, que chama-se Farms Here, Forests There, ou seja, fazendas aqui, florestas lá. Onde que eles financiam ONGs para atrapalhar o agronegócio aqui. Tá escrito lá na porcaria da cartilha, é só ler. Não fui eu que inventei. Entendeu? Então, tem que parar de achar que índio tem que viver em oca. Tem que parar de achar que a gente, o bom da vida é viver no meio do mato, cercado por árvores, né, e tomando chazinho para tratar Covid. Não é isso, cara. O bom da vida é a tecnologia que o mundo moderno está fazendo e mitigar as suas ações, como, por exemplo, poluição. A poluição das cidades é ruim, eu não gosto de ficar respirando saída de ônibus. Mas isso daí não vai matar o planeta, isso é um problema local. É um problema, né, do microclima, é um problema da microrregião. Onde que, se você aumentar a filtração, se você melhorar a filtração, melhorar a queima dos combustíveis, melhorar a tecnologia dos motores, esse problema reduz. As pessoas não falam isso, falam como o senhor Ciro Nogueira, né? Você sabe quem é o Ciro Nogueira, né? Esse que está lá agora na Casa Civil. Ele botou uma PLS, que chama-se PLS 304/2017, que quer alterar o Código de Trânsito brasileiro para, a partir de 2030, proibir a venda de automóveis com motor a combustão interna e, a partir de 2040, parar de rodar. Ou seja, qualquer carro só pode rodar carro abastecido exclusivamente por biocombustíveis. Então qualquer carro flex está fora, que está escrito, né, exclusivamente. Veículos, caminhões. Como é que vai movimentar sem caminhões? As motos. Cara, isso vai ser um passivo ambiental de milhões de veículos ao mesmo tempo fora da rua. Esses caras são loucos. São loucos. Mas, isso aí. Ô, professor, calma aí, Kenar, 2 segundos. Eu já vou estar abrindo aí o segundo. Então, você ia falar, eu tô abrindo aí vou estar abrindo aí agora o segundo rodízio aí de perguntas, né? Agradeço novamente aí, mas nossa explicação aí novamente, né? E vamos estar passando aí. Kenar, se quiser falar agora, porque eu ia já passar aí para vocês, pro Diego, Kenar. Eu queria apontar que o professor Thiago Maia começou, né, falando sobre o saneamento básico, né, e casou perfeitamente com o que eu queria dizer, que ele terminou falando sobre o Ciro Nogueira, nosso prezado Cirão. Gostaria de apontar um dado de que o governo de 2020 gastou com saneamento 788,95 milhões. E a proposta do governo para 2022 de fundão eleitoral, que claramente é uma prioridade da população, que claramente nós não poderíamos... O que seria de mim sem fundão eleitoral? O que seria de professor Thiago Maia, de André Zen sem fundão eleitoral? De 6 bilhões de reais. Então a gente vê como escrachada a realidade sobre como o nosso sistema político, as pessoas que o compõem, estão interessadas nessa pauta ambiental todo em fazer a nossa vida melhorar e seguir os parâmetros do mundo moderno, né? Sem contar a fiscalização, né, do IBAMA, dessas coisas, desses órgãos, né, que caiu bastante. Tá? Eu me lembro muito bem na época que derramou aquele óleo, né, na praia, né, que veio boiando lá no Nordeste e tal. O ministro Salles e o governo, eles quiseram acusar a Venezuela. Antes, tudo bem, não, vamos acusar a Venezuela, o óleo pode ter vindo de lá? Pode. Mas primeira coisa, parte técnica. Você não tem como determinar um óleo 100%. Porque quando você embarca num navio, você faz aquele build of loading, ou seja, o reconhecimento de embarque de carga, o óleo, ele normalmente quem compra
ele já compra naquele óleo para sua refinaria. Ou seja, só o Brasil hoje em dia que produz o óleo, tá, que a nossa refinaria não refina direito. Nossas refinarias eram próprias para o óleo que vinha importado lá da Arábia Saudita. Tá? O nosso óleo é mais pesado, depois que começamos a ter produtividade, aí, né, sujou a mão de óleo, falou que o Brasil é autossuficiente no petróleo, tá? Ele pode ser autossuficiente na produção, mas o que adianta produzir e não refinar? Então a gente continua importando diesel e continua importando gasolina. Então, acontece o seguinte, que quando a gente faz essa questão do petróleo, você faz um blend, ou seja, uma mistura, para aquele óleo ficar naquela densidade ou grau API, no jargão da indústria, que a sua refinaria possa produzir e maximizar o produto que você quer. Então, meus amigos, aquele cargueiro, ele pode ter feito algumas paradas e comprado óleo, não só na Venezuela, ou então de vários poços da Venezuela que você não vai saber pela microbiologia a assinatura dos contaminantes também do óleo, que está tudo misturado. Então você pode ter um indício daquilo, que aqueles contaminantes, eles são únicos. Tá? E outra coisa, se o país vender, eu não estou defendendo a Venezuela é um lixo. Tá? Mas se o país vendeu óleo, o problema é de quem comprou, não é do vendedor. Mas aí ficava, não, porque Venezuela, porque isso, cara, né? A Venezuela, aquele F, né? A Venezuela, limpa a praia, procura onde é que tá o rastro. Depois briga com a Venezuela ou com o cara do navio, mas não fizeram isso. E foi a mesma coisa com o Pantanal. Gente, não é possível que não tinha um estagiário nesse ministério que chegasse assim, ó, doutor, vai dar merda lá no Pantanal, hein? Por quê? A caixa d'água do Pantanal é o Rio Paraguai. Nós tivemos aquele período de seca que eu falei, de 63 a 74. Depois foi o período de cheia. O Pantanal, né, teve o quê? Aumento de biomassa. Aí chega a ministra da Agricultura, que até em algumas pautas ela é muito boa, tá? Acontece o seguinte, fala assim, não, porque o boi bombeiro, que ela falava que se tivesse boi no Pantanal, ele comeria aquela vegetação e não pegaria fogo. Só que aquela vegetação aumentou na área na área que eu ficava cheia. Então não adianta o boi mais gordo que fosse, mais apetito, mais faminto que tivesse, não ia conseguir consumir aquela vegetação. E você sabe se aquele tipo de vegetação o boi come? Sabe? Então as pessoas querem dar desculpas, em vez de falar assim, não, poxa, desculpa, olha, eu errei, ou então fazer uma média assim, ó, Estados Unidos, tô precisando de ajuda aqui, como é que eu faço? Vocês têm experiências aí com os incêndios na Califórnia? Me ajuda aqui a controlar, o que eu faço? Me empresta aviões? Não, simplesmente, ó, deixaram. Aí quando foram agir já era tarde. Esse governo ele prioriza o capital político sempre, né, professor? A gente nesse caso que você é o caso mais escrachado, né? Resolver o problema, como você apontou, resolveram jogar a culpa no fácil e jogar para a militância, né? Porque é quase um jargão da direita brasileira. Vai para Venezuela aí, tá ok? Jogar para Venezuela é sempre a solução dos nossos problemas, né? É isso aí. E sempre que eu tô falando aqui para vocês, pessoal, eu tô falando o quê? De forma técnica. Eu não tô falando, né, vou atacar governo ou atacar XY. Não. Eu tenho minhas diferenças com o governo, principalmente por causa da pandemia. Mas o que eu citei para vocês aqui é fato. Então, contra fato, só há fake news, né? Porque argumentos não tem. Sim, exato. Diego, vai falar alguma coisa? Assim, eu comecei a fazer um curso técnico combinante com o ensino médio, não terminei ele, mas de meio ambiente. Aí no segundo ano a gente estudava saneamento básico. E eu estudava junto com o engenheiro ambiental, aí nós estava falando sobre barragens. Aí ele me disse que tem uma técnica que não ser em líquido assim, igual tá hoje aí, que causa esse monte de coisa, mas só que a seco. Seria viável o Brasil ter mais Sim. disso? Sim, sim.
Existe até uma técnica, por exemplo, dessa barragem da Vale, né? Que deve ser por causa disso. Muitos falam, né, que essa barragem tal, ela é uma barragem segura, só que tem que ter manutenção também. Tá? Só que a tecnologia evolui. Eu tô falando por mim, tá? E o pessoal técnico falou que não, mas aquela região ali de Minas Gerais, tá, ela possui microterremotos, tá? E muitos deles a gente não sente, mas um fluido, tá? Quando estamos falando de um fluido, que você tem uma mistura de partículas sólidas e líquidas, se você sacudir um fluido misturado tiver um fluido líquido bastante misturado com um fluido sólido e começar a sacudir, essa mistura ela começa a dissociar. O líquido sobe, o sólido desce. Se o sólido desce, ele faz mais pressão na parte de baixo da barragem. Não sei se vocês viram que a barragem fez isso, ó, quando caiu. Tá? Então, provavelmente alguma coisa empurrando mais aqui, sem manutenção, claro. Tá? Ou não fizeram uma drenagem decente, tal, ou seja, foi alguma cagada operacional, foi alguma CO ali, né, cagada operacional. Mas, sim, essas barragens novas, elas são muito mais seguras. Isso, perfeita. Existe tecnologia de você transferir o fluido, tá, dessas barragens para outras. Questão de tecnologia, questão de querer. E aquele desastre ambiental lá da Vale, né, foi um absurdo, foi um absurdo. Realmente, desastre ambiental, desastre humano. A questão, até falaram daquele rio, né, que ficou cheio de lama. Aí falam, olha, tá cheio de metais pesados. Eu falei assim, meu Deus, olha, aquilo ali é ferro. A mineração de ferro não está associada a metais pesados. Né? E mesmo se tivesse, você ali era uma coisa simples para recuperar a água daquele rio e não parar. Era fazer a filtragem por osmose reversa. Eu falei isso várias vezes. Inclusive, solução da seca para o Nordeste. Osmose reversa. Não é pegar o Rio São Francisco, que vem lá da casa do cacete, né, e eles falam que fazer transposição, não é a transposição, é a adução, que você canaliza o rio. O nome disso é adução. Até o nome eles falam errado. Tá? Aí, quando do outro lado, você tem um oceano que é água 24 horas. A única questão que é salgada. E se você usar o filtro de osmose reversa, você acaba com a seca no Nordeste. Você acaba. Você consegue colocar açudes. Você consegue colocar irrigação. Mesma coisa para São Paulo. Mesma coisa para onde tiver. Só que, além de ser caro, né, esse sistema não é barato. Por exemplo, Dubai fez muito isso. Várias ilhas fazem isso com questão da osmose reversa. A China faz isso. Tá? Aí o que acontece? Não vai ter interesse. Pô, vai acabar com a indústria da seca, a indústria do voto? É difícil, né? É um paísinho complicado. O Brasil é complicado mesmo. E só uma dúvida agora que agora surgiu, que a osmose reversa, ela vai na membrana, não é? Na membrana Isso, é da impermeável, né? membrana. Porque a osmose ela tem um caminho, né? Aham, Hipertônico para hipotônico. A reversa você empurra com uma bomba, né, na aham. membrana para poder fazer o processo do hipertônico, né, passar e fazer a limpeza, tal. Ou seja, é um método Uhum. realmente fantástico. Só que ele não é barato. Ele é caro. Eu tô lembrando da aula de biologia, agora, falando de hipertônico, mas obrigado aí, valeu. Bem, professor, como eu havia comentado com você, né, essa minha pergunta era um pouquinho mais longa, mas queria saber a sua opinião sobre ela, né? Bem, né, que lendo os livros O Bem Viver, esse recomendado pela minha universidade e outro, Por que as Nações Fracassam, esse último por livre e espontânea vontade, surge uma dúvida que me chama a atenção. Abre aspas. Aceita-se o extrativismo como fonte de financiamento para o desenvolvimento. Negá-lo, segundo essa visão, ainda muito em voga, fecharia as portas ao progresso. Bem, mas será essa a verdadeira e única realidade? Fecha as aspas. Então, com isso, né, professor, eu acabei escrevendo um pequeno artigo na USP que fala um pouco sobre a realidade de São Paulo, né? Todos nós sabemos que São Paulo é um símbolo do progresso nacional, mas o que fez esse estado chegar a esse nível, né, de muitos considerado como a locomotiva brasileira, né? Eu não entrarei em deméritos sobre essa frase, mas sim olhar para um lado mais científico da coisa.
Bem, eu vou estar lendo agora um pequeno trecho do que eu escrevi, né, naquele meu artigo, né, abre aspas. Olhando para a história, nos princípios do século XVIII, iniciou uma nova fase da história paulista. Toda a atividade da colônia era canalizada para o extrativismo das minas. A agricultura decai enormemente. São Paulo entra numa fase prolongada de estagnação. Não só interrompe sua expansão colonizadora, mas se despovoa. Esta fase extrativista só terminou em fins do século XVIII, com o esgotamento das minas, sendo essa estagnação econômica apenas superada nos séculos XIX, em período de reorganização econômica, com retorno à feição agrícola da colônia. Fecha aspas. Né? O que eu quero dizer com isso, né, é que São Paulo, atualmente, ele é um estado muito pobre em recursos naturais, se comparado a outros estados aí, como Minas Gerais, em homenagem ao meu colega aí, Diego, né? Como, por exemplo, tem uma riqueza mineral muito maior e muito mais diversa que o estado paulista, mas não detém da mesma indústria e polo tecnológico que São Paulo, né? Por exemplo, de acordo com os dados da Agência Nacional de Petróleo, São Paulo é um estado que detém apenas 0,6% de todo o petróleo nacional e 3,4% de todo o gás natural, superando apenas o Espírito Santo em estados que detêm desses recursos. Bem, professor, a minha questão é: até quando nós vamos depender de recursos finitos e que, em suma maioria, causam prejuízos ambientais? Em outras realidades, já foram até motivos de conflitos militares, né? Como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos com o Iraque, né? O que nós iremos produzir e buscar nas próximas gerações? E se São Paulo, né, como eu escrevi no meu artigo, ele pode ser um modelo para a realidade brasileira? Então, primeiro vou começar para falar uma curiosidade para vocês aí, que muitas guerras foram travadas por causa de petróleo, tá? Inclusive a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial não, petróleo. Se vocês olharem a história do petróleo, desde lá da Pensilvânia, lá do Coronel Drake, quando começou a perfurar, né, transformando, né, uma locomotiva com uma perfuratriz, né, de petróleo, desde aí, né, começou, né, a história do petróleo e tal, muitos interesses, várias fusões, como a Royal Dutch Shell, né? A Royal Dutch era uma empresa que na época era questão justamente, né, de pérolas, que era da Holanda, e fazia transporte. E a Shell, né, que era produtora de petróleo, tinha outros nomes e tal, mas então eles juntaram, que era o transporte com a produção, ficou Royal Dutch Shell. Né? Então existem vários tipos, né, dessa questão. O petróleo ele é realmente, né, ele foi o motor, ainda é um motor que 80% da energia mundial depende do petróleo. Tá? Então o petróleo hoje em dia ainda é muito importante. E a questão do extrativismo, o extrativismo predatório ele é ruim. O extrativismo em si não é. Porque o extrativismo em si ele é uma atividade de extrair da natureza. Só que extrair o quê? Pode ser desde minério a produtos cultivados. Você fazendo uma agricultura extensiva, tá? Ou até uma agricultura, né, do estilo, né, como é que eu esqueci o nome, policultura, né, de várias culturas, tal, você é um tipo de extrativismo. É um extrativismo. Você está extraindo recursos da natureza, tá? Aí é que eu falo. Quando nós estamos falando de minério, tá? Ele, ah, se eu não me engano, um dos veios da Vale de Ferro sustenta, se eu não me engano, acho que é o Brasil por 80 anos. Um dos veios. Tá? Arábia Saudita, em 2000 em 2010, tá? O volume que ela tinha de petróleo sustentava o mundo por 72 anos. Só ela produzindo. Só ela. Hoje a Venezuela tem mais ainda do que a Arábia Saudita. Tá? Então, eu falo o seguinte, cara, isso aí a gente entra no tal do desenvolvimento sustentável, né? Que as pessoas gostam muito de falar. Tem que ter sustentável, tem que ter sustentabilidade. Mas sustentável para quem? O cara que tá passando fome não tá nem aí se o cara tá sendo sustentável. Se acontece que uma das coisas do desenvolvimento sustentável, ele diz o seguinte, que ele
ele é uma forma de produzir para que as gerações futuras tenham meios de subsistência. Aquele discurso bonito, né? Gerações futuras. Mas para que as gerações futuras tenham as necessidades atendidas. Olha que bonito. Mas as necessidades da geração do presente não foram cumpridas. Então nós estamos fazendo, né, que fantasmas, pessoas que não existam ainda, sejam priorizadas para a pessoa que está passando fome hoje. Isso me irrita. Tá? Essa modinha, né? Porque é muito, muito legal aqui na Zona Sul, aqui no Rio de Janeiro, na Zona Sul, o ambientalista de apartamento. Aquele cara de consciência ambiental, né, que só vai querer comer orgânico, pagar 5 vezes mais, e aquele cara, né, que vai chegar e falar assim, olha, não, eu vou pegar o canudinho em plástico, tenho aqui um canudinho em plástico, não vou mais usar o canudinho em plástico, porque, né, não vai matar as tartarugas. Olha, isso é para mim uma das maiores imbecilidades. Primeiro que a flutuabilidade do canudinho em plástico, ele existe, mas será que ele tem aerodinâmica para entrar no nariz da tartaruga durante uma respiração que ela coloca a cabeça para fora para respirar? Se você vê um vídeo de uma tartaruga respirando, ela coloca a cabeça para fora, o nariz dela fica aqui. E o canudinho está flutuando. Então, caramba, tem que ser um canudinho ninja. Aquilo ali existe, mas para mim foi muito mais um safado que colocou aquela porcaria no nariz da bicha. Fizeram uma maldade com o bicho. Porque fisicamente, eu já botei um negócio no meu nariz e suguei e não entrou. Porque ele é vazado. Não tem aerodinâmica para isso. Outra. A questão é, vamos fazer o extrativismo? Vamos, mas com consciência. Da seguinte forma. Existe na lei brasileira um negócio chamado de relatórios de impacto ambiental que é o famoso EIA-RIMA, né? Que você faz todas as questões de um projeto, que você vai fazer o relatório de impacto, o que esse projeto vai trazer de benefícios, tal, para você obter a licença, né? A licença provisória, a licença de operação e a licença definitiva, de implantação provisória e definitiva. Então, você tem essas questões, quando você vai fazer um extrativismo, tá? Você vai gerar que tipo de impacto? Ok, esse impacto pode ser remediado? Muitas vezes pode. Mineração normalmente vai deixar uma ravina, né? Vai deixar ravina não, um buraco, né? Lá na terra, na montanha e tal. Mas pode ser mitigado? Pode. Existe tecnologia para isso, para quando acabar, você fazer outras coisas ali. Agora, como é que a gente vai fazer a tecnologia do futuro? Você sabe que a reciclagem ela é uma realidade e eu sou a favor. Tá? Existem produtos que não podem ser reciclados. Como, por exemplo, se você pegar a garrafa PET e colocar de novo para ser reciclado, ela pode ser reciclada, mas se colocar para questões alimentares, é uma burocracia tão grande e se aquele produto reciclado for provado que causar alguma doença em alguém, a empresa está ferrada. Tá? Então já começa nesse ponto da burocracia. Segundo, o preço. Vocês já viram que por que a folha papel reciclado ele é mais caro que o papel comum? Isso eu gostaria de saber. Outra, muitos desses reciclados eles são passados por processos químicos altamente poluentes. Vale a pena? Será que vale a pena? Outra, alguns metais, quando eles são reciclados, eles não são, todos eles não são 100% reaproveitáveis. Eles não podem ser 100%. Lembrando que reciclar é voltar ao ciclo. Tá? É você, por exemplo, eu pego aqui esse controle, que é de plástico, e coloco de volta ao ciclo para sair outro material de plástico. Reaproveitamento é o que eu fiz. Não está aqui, mas tudo bem. Eu peguei uma latinha, quer dizer, minha mãe fez isso para mim. Botou um papel em volta, e onde eu guardo caneta que estava tudo espalhado aqui. Isso chama-se reaproveitar. Você plantar plantinhas num vaso feito de garrafa PET. Agora, a questão do extrativismo, da sua essência, São Paulo ele pode ter sim um ganho nisso.
Por quê? Porque as grandes indústrias foram para lá. Né? Muito eu atribuo aos grandes empreendedores que foram para São Paulo. Um deles, como o próprio. Caramba, esqueci, rapaz. O cara do leite lá e da. Leite. Caramba, esqueci o nome do cara. Bom, grandes empreendedores do passado, tiveram muitos deles foram para São Paulo. Teve um italiano muito famoso. Outro grande empreendedor. Tá? Matarazzo? Matarazzo, isso, Matarazzo. Né? Então, muitos desses caras estavam em São Paulo. Tá? Então, e teve sempre incentivo. E na época que o pessoal, que a São Paulo, né, produzia muito, era a agricultura do café, cara. O café ajudou muito São Paulo a desenvolver. Tá? O café realmente foi estourou em São Paulo. Né, por causa de clima, por causa de muita coisa e tal. E uma questão muito interessante, né, sobre o extrativismo e sobre como você pode fazer algo, né, que possa produzir sem poder, conservando a natureza, sem retirar nada, é impossível. Mesmo se você tiver desenvolvimento zero, a gente vai continuar usando recursos. Não adianta. O que pode se fazer é cada vez mais a tecnologia e descobrindo novas ligas, novas misturas que possam substituir alguma coisa. Vocês hoje em dia, uma pergunta, vocês imaginam o mundo de vocês sem plástico? Não, né? Onde vocês olharem aí em volta de vocês tem derivado de petróleo. Existem mais de 6.000 produtos que são base de petróleo. Tá? E esses produtos transformam outros. Por exemplo, vamos fazer plástico biodegradável, né? Aquelas sacolinhas plásticas. Eu realmente sou contra isso. Por quê? Primeira coisa, se você quer fazer uma sacola plástica que seja algo que você vai fazer, por exemplo, a partir de nem o pessoal fala que casca de banana, fazer um exemplo que realmente já estava sendo pesquisado, fazer a sacola plástica. Você não acha que isso aí é uma solução? Quantas bananas vão ter que ser consumidas para a demanda de plástico? As pessoas não têm noção, né, do consumo, do que é o petróleo, do volume. E a curto prazo não vai resolver. E uma coisa interessante, cara, com o extrativismo do petróleo e a sacola. Fizeram uma sacola dessas recicláveis, enterraram ela. 3 anos depois tiraram, ela estava intacta. Ué, mas não era biodegradável? Mas para ser o plástico ele é biodegradável, mas ele precisa de radiação UV, luz, bactérias e oxigênio e temperatura. Essa é a receita da degradação. É uma receita química. O resto não dá. Como é que a gente pode melhorar a questão da extrativismo? Primeira coisa, com inteligência. Segunda coisa, com tecnologia. Qualquer cidade do Brasil pode se tornar a nova capital tecnológica. Sabe por quê? Porque a indústria 4.0 é a indústria do software. Ela não precisa ser em São Paulo, não precisa ser em Rio de Janeiro. Pode ser dentro de uma casa. Não precisa mais de um escritório grande para esse tipo de indústria. Então, a nova revolução industrial, a quarta, né, revolução industrial, ela vai ser uma revolução de softwares, de programas e de biotecnologia e de tecnologias avançadas de ligas. Isso daí pode ajudar sim na questão ambiental local, do desmatamento, para você fazer, por exemplo, um extrativismo de metais, porque você precisa, como o silício, né? Aquele vale do silício lá nos Estados Unidos, o silício, ele é muito importante para microinformática. O ouro também é importante. Algumas ligas são muito importantes. Tá? E somente com tecnologia, e sim, a reciclagem é importante. O Brasil é fraco em reciclagem. Tem que melhorar. Muito obrigado pela explicação, de verdade, viu, professor? Eu acredito que eu devia ter formulado melhor minha pergunta, assim, porque a minha crítica ao extrativismo é a mesma assim que você acabou de fazer, é mais na questão do extrativismo mineral, extrativismo do petróleo, extrativismo do gás natural. Em relação à questão do vegetal, né, vamos assim dizer, do agronegócio que a gente já comentou, não sou nada contra, como você mesmo deu o exemplo de São Paulo, que cresceu muito na questão
da cafeicultura, né? E sendo sincero, professor, falando da questão aí do petróleo, um dos motivos até por eu defender a privatização da Petrobras, não só por ser uma questão de fazer parte da agenda liberal, mas é porque o petróleo, ele é algo que ele é finito. A gente sabe que um dia ele vai acabar, né? Certamente. E assim, o que eu temo é que um dia o mercado de petróleo ele acabe ficando muito fraco e a Petrobras se torne uma empresa zumbi, onde ela não vai ser forte no mercado internacional. E aí o que, que vai acontecer? Vai ser o governo injetando em dinheiro para a empresa sobreviver. E a gente sabe que fim que essas coisas dão. Mas em relação a isso, obrigado por ter aberto essa questão do Posso falar extrativismo. do petróleo? Fica à vontade. Então, olha, eu sou um cara que eu tenho uma posição um pouco diferente com relação ao petróleo. Para mim, o petróleo ele não é feito de dinossauro, não é feito de coisas assim. Se a gente olhar no universo, né, nós temos a nebulosa Cabeça de Cavalo, que tem vários hidrocarbonetos. Se nós olharmos a maior lua de Júpiter, Saturno, perdão, Titã, ela tem lagos de hidrocarbonetos. Quantos dinossauros, né, tinham que ter lá? Lá chove hidrocarbonetos. Tá? Então, existem hidrocarbonetos pelo universo todo e pelo nosso sistema solar. O que é dito, né, sobre o petróleo, dele ser milhões de anos cozinhando lá, existem alguns contaminantes como o hélio, ele é um contaminante que é derivado na Terra, tá, do decaimento do urânio. Principalmente alguns tipos de hélio. E você não vê urânio em jazida de petróleo. Então como é que aquele contaminante foi parar lá? Para ter um petróleo, né, você tem que ter, eles falam lá de rocha geradora, de rocha, né, que vai migrando tal, e uma bacia sedimentar para poder acumular nos poros da rocha. Só que eu me lembro muito bem, né, que vários poços na Rússia que foram falados que eles eram inúteis, eles se encheram de novo depois de alguns tempos. Voltaram a ser produtivos. A tecnologia aumentou, mas o poço, o reservatório, ali ele voltou a ser produtivo. Então, eu acho que ainda cabe uma investigação um pouco melhor sobre a própria origem, né, do petróleo. Mas voltando à questão de ser finito ou não, tá? Ao caso da privatização da Petrobras, eu sou a favor também. Mas não por ser finito a curto prazo. Porque o chamado peak oil, né, que é o que você teme, é aquela chamada curva de sino, né, que vai ter o máximo de reserva de petróleo e depois começa a cair. Ele já foi adiado, né? Parece que o peak oil é que nem o fim do mundo da Mãe de Ná, o fim do mundo desses caras aí. Todo dia é adiado. Por quê? Porque se descobre novas reservas, se descobre métodos mais eficientes, se descobre outras coisas. Tá? Então, a tecnologia vai ajudar ao petróleo sim continuar vivo durante mais tempo, se ele for finito, e se ele não for finito, como a teoria abiótica do petróleo, né, quer dizer, a hipótese abiótica do petróleo, que nenhuma das duas, para mim, ainda estão 100% confirmadas, acontece dessa seguinte forma, que o petróleo ainda vai durar muito tempo, tá? Mas quem comanda esse negócio é a OPEP. A OPEP, ela comanda, se eu não me engano, 50% das reservas mundiais e 80 a 70% da comercialização. Eles determinam o preço. Eles que colocam e retiram petróleo da jogada. A Petrobras, tá, ela tem que se transformar, sim, não só numa empresa de petróleo, mas numa empresa de energia. A Petrobras, ela tem que ser uma empresa de energia. Para quê? Ela tem o petróleo, ela tem o óleo combustível, ela tem o coque, ela pode muito bem produzir energia no caso de uma empresa de termoelétrica. Ela tem o gás também. Tá? Então, seria uma alternativa. Outra, não imagina um mundo, por exemplo, nos próximos 20, 30, 40 anos sem plástico. Acho que ninguém imagina. Principalmente o plástico duro. Policarbonato, o polipropileno, outros plásticos, que são muito importantes para as indústrias.
Então eu não imagino o mundo sem plástico durante pelo menos os próximos 20, 30, 40, 50 anos. Não imagino. Então, com certeza o petróleo ainda vai durar bastante. Tá? Esse peak oil aí, toda hora ele é adiado, né, por falta de couro, né, nas manifestações dele. Então, não me preocupo de sair a curto prazo, cara. A privatização seria por causa, para mim, Petrobras é um cabide de emprego, ineficiência. Eu trabalhei com a Petrobras durante um tempo da minha vida, né, porque eu fui gerente de multinacional da área de petróleo, tá? Então fazia projetos aqui no Brasil, né, projetos offshore, estive no México a trabalho, tal, e outros lugares. Então, essa questão do petróleo eu vejo mais uma questão de, olha, vamos segurar porque eu dependo do petróleo. Os Estados Unidos é sugador de petróleo. Tá? E ele depende do petróleo. Tudo nos Estados Unidos depende de petróleo. O Canadá usa muito por causa de aquecimento. Rússia usa pra cacete. Produz muito gás. Se não me engano, a Rússia é o que mais produz gás. Tá? E até mesmo a história do petróleo nos conta que quando você se lembra daquela... vocês devem ser mais novos. Mas, por exemplo, já estudaram a guerra da Chechênia, né, dos separatistas russos, tal, que a Rússia foi lá e deu um sapeca neles? Você sabe qual era a região ali que queriam ser emancipada? Era Baku, aquela cidade. Baku era a cidade que tinha a maior produção de petróleo russo. A Rússia ia perder isso? Não. Então o petróleo ele é fundamental e não vai acabar, né, nos próximos anos. Isso eu garanto. Se você pegar a produção, a produção não, mas o volume que tem a Venezuela é algo imenso. E fora que a gente tem muito que explorar, né, de subsolo, inclusive, né, no Brasil ainda pode fazer um mapeamento ainda melhor. Nós conhecemos muito da nossa costa, mas toda hora se perfura um bloco novo. Muito obrigado novamente, professor. Nossa, de verdade, tem muita coisa aí que eu nunca tinha ouvido falar. Tô tendo agora uma aula mesmo com você, acredito que meus companheiros aí também. Muitas coisas mesmo. Realmente, eu nunca tinha ouvido falar sobre essa questão do petróleo, sempre tive essa visão de que o petróleo um dia ele vai acabar e entrar toda aquela crise que a gente conhece, né? Vou pesquisar mais, prometo, professor. Agora só... Agora, só para encerrar também, para a nossa entrevista não ficar lá tão longa, essa é uma pergunta do nosso parceiro aí que está aí, o Eduardo. Ele não está participando hoje, ele só está gravando, né? Com nossa pergunta final, vai ser em homenagem a ele. A pergunta dele foi: professor, como reverter essa imagem negativa do agronegócio? Excelente pergunta, né? Bom, como reverter a imagem negativa do agronegócio? Mostrando a realidade. É o que eu falo sempre pro Brasil. O Brasil ele não tem que inventar. Não tem que fazer discurso, né, que alguém fazia falando que tirou 60, 200 milhões de pessoas da pobreza, né? 200 milhões de pessoas vivendo na rua. Não precisa fazer discurso falso. É chegar e mostrar a realidade. É chegar e falar assim, sim, nós temos problemas, mas a boa prática do agronegócio é isso. Sim, existem pessoas que fazem coisa errada, mas o grande mercado do agronegócio não faz. Tá? Por quê? Porque, gente, se tem alguma certificação que é chata, são as internacionais. E o agronegócio exporta. Claro que você vai ter, por exemplo, né, não sei se vocês se lembram, uma propaganda que a Xuxa fez falando, né, que um drone sobrevoou uma pessoa embarcando porcos e o cara dando choque lá, enfiando. Né? Aí falou que, coincidentemente, o drone passou na hora que estava embarcando os porcos. Né? É me chamar de idiota, né? Então, aquilo ali é o seguinte, era uma fazenda, com certeza um produtor, que era um cara que fazia uma prática que não era das melhores, não era a prática correta de manejo tanto de animais quanto do negócio, e os caras sabiam que ia fazer aquilo e filmaram. Aí desceram o pau no agronegócio. O que o agronegócio fez? Nada. Eu e o professor Neumann, do canal Agro Verdade, nós fizemos. Fizemos vídeos falando e refutando isso, mostrando que não é isso. Eu não sou um cara do agronegócio. Eu não recebo dinheiro para falar do agronegócio. Eu não recebo e, cara, na boa. Tá? As pessoas chegam para falar para mim, você é contra as questões climáticas do homem.
Porque você recebe dinheiro do agronegócio e da indústria do petróleo. Eu devo ser o cara que recebe dinheiro mais idiota do mundo. Porque eu tenho um computador velho, tá? Não tem milhões no banco e meu cheque nunca chegou. Tá? Então eu devo ser o cara mais idiota do mundo. Tá? Então, aí acontece o seguinte. Nessa coisa da propaganda. Ah, desculpa, agora, né, o pessoal da direita, por causa dos cloroquiners da vida, que eu sempre fui a favor de máscara, inclusive estarei num simpósio em novembro para falar justamente de transmissão aérea, que é física pura, mais máscara, que também é física e química pura. Tá? Aí agora eu também comecei a receber dinheiro das Big Pharmas. Tá? Então a Big Pharma tal, tá me financiando também. Então indústria farmacêutica, petróleo e agronegócio. Então, ou seja, aumentou aqui escrito na minha testa idiota, né? Porque eu até agora não recebi nada. Então, o agronegócio ele precisa fazer a propaganda, ele precisa mostrar a realidade do campo. Ele precisa mostrar quais são as boas práticas. Ele precisa parar, né, de simplesmente chegar e a Rede Globo falar que agro é tech, agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tá? Não é só isso. Eles têm que simplesmente, vamos financiar uma campanha, chamar especialistas, mostrar, abrir fazenda, filmar. Olha, isso aqui que é a criação de frango, isso aqui que é a criação de gado, isso aqui que é uma horta, isso aqui que é um plantation, nem sei se ainda existe isso aqui que é uma monocultura, é assim que se faz, é assim que se produz, isso aqui que é uma produção, né, em estufa. Só que eles não fazem. Por que eu não sei? Mas o cara depende de mim, pô. O produtor, vou continuar produzindo, sempre foi assim. É só que o mundo mudou, meu camarada. Hoje em dia, se você postar uma bobagem no Instagram, no WhatsApp, o tio de Zap circula tudo. O Instagram circula tudo. Aí o cara bota um produtor fazendo cagada, aí vem, né, uma Xuxa, uma grande cientista chamada Anitta, vai falar bobagem, né? E o povo compra, cara. Aí vem um engenheiro agrônomo, um zootecnista, um PhD tal dessas áreas, o cara explica, o cara fala, tá defendendo o trabalho dele, tá defendendo, né? O cara recebe para falar isso. Mas não, cara, o agronegócio ele tem que saber se defender, tem que saber falar a verdade. E se tiver problema, assim, olha, sim, nós temos problema aqui, aqui, ali, e nós estamos tentando resolver, mostrar a realidade. Sem isso, nós vamos continuar sendo atacados o tempo todo. Acabar com essas propagandas negativas de ONG. O Greenpeace ele fez uma propaganda no canal deles, tá? E quem é que defendeu? Eu e o professor Neumann. Mas ninguém. Que era um vídeo falando o seguinte: tem um monstro na cozinha, que era um vídeo para crianças. Eles pegaram e fizeram que uma animação, tá? A criança indo na cozinha e o monstro era o quê? A carne na geladeira. O monstro era que aquela carne matava a onça e desmatava e queimava a Amazônia. Aquela carne que ele comia. Então é que ele tinha que comer vegetais, como se plantar vegetal não precisava de terra, né? Ele botasse a mão fora da janela e pegava uma berinjela. Não é assim. Entendeu? Então, essa glamorização que fazem, tá? Tanto do ambientalismo retrógrado, questão que esse ambientalismo retrógrado ele vai bater no agro. E quando a gente pega os dados, não é isso. E o agro tem que mostrar os dados, tem que mostrar que ele não é assim. Tem que mostrar que simplesmente, olha, eu preservo a natureza. Eu sou obrigado a preservar e eu preservo. Eu tenho, o professor Neumann, ele fala, ele tem um corredor ecológico lá na chácara dele. E saíram 8 teses de doutorado da chácara dele. E ano passado, o incêndio que veio lá das terras da UFMT, terra federal, lambeu 50% da chácara dele, inclusive parte do corredor ecológico. É a culpa do produtor? Entendeu? Então, o pessoal do agronegócio, primeira coisa, se defenda, mostre os dados, faça simpósios, vê profissionais, vá nas escolas, expõe a verdade. Não adianta ficar, né, dentro da fazenda só passando arado.
Não adianta só ficar plantando e vendendo, não adianta. Porque vai chegar uma hora que essa parte que é tão importante, tá, que as pessoas só vão querer comprar. Claro que o pobre não vai querer comprar orgânico que não pode. E tem mercado para todo mundo, mesmo para quem quer orgânico. Cara, você pode comer só orgânico, você pode ser vegano, só não enche meu saco. Eu gosto de comer minha picanha. Entendeu? Só não enche meu saco. Seja o que você quiser. Então, agro. Última coisa que eu vou falar, né? Já que tá acabando o vídeo, se quiserem continuar, não tem problema. Última coisa. Se defendam, faça propaganda, mostre a realidade. A gente adoraria continuar aqui a conversa, professor, fazer um vídeo aí de sei lá quantas horas, mas realmente a edição depois fica lá muito pesada, né? E depois para postar no YouTube é mais outros 500, né? Mas então é isso aí, professor, de verdade. Queria saber se tem mais alguém que gostaria de falar uma coisa. Kenar, tô vendo essa mão tá levantada. Pode falar aí, abre o microfone. Cara, eu queria só falar uma coisa que não é muito sobre o tema, não, mas eu queria que o professor falasse as redes sociais dele, divulgasse se ele tem um canal no Ah, YouTube, como é sim. que as pessoas fazem para encontrar o trabalho dele. Perfeito, Isso mesmo. obrigado. Eu esqueci também de falar isso. Bom, quero agradecer primeiro a presença aqui para bate-papo aí com vocês. Obrigado pelo convite. E olha, minhas redes sociais, né, @Thiago Maia com TH, né? Thiago Maia oficial underline, porque tem um certo jogadorzinho de futebol aí que pegou o meu nome, né? Eu nasci primeiro que ele. Mas, né? Fazer o quê? Então, Thiago Maia oficial underline lá no Instagram. E como eu sou um cara assim muito criativo, o nome do meu canal é Thiago Maia Oficial. Tá? Então, se você colocar Thiago Maia Oficial, vai aparecer o Thiago Maia, né, de cabelo branco, sou eu. Aí, meu blog, tá, onde eu faço publicações, traduzo artigos, né, de vários pesquisadores internacionais, de amigos, como o professor Richard Lindzen, do MIT, emérito do MIT, o professor William Harper, emérito de Princeton, e vários outros. Né? Sou amigo também do Prêmio Nobel de Física, professor Dr. Ivar Giaver. Então eu sempre pego essa tradução desses caras, pego artigos, traduzo no meu blog para divulgação. Acabei de traduzir um livro, né, para o português sobre ursos polares, da doutora Susan Crawford, tá, que é a maior especialista de ursos polares, mais de 30 anos de experiência. Tá, em breve vai ser vendido na Amazon em português. Carece literatura técnica científica dessa coisa, né, de uma outra visão, né, do meio ambiente, com dados e tal. E eu estou negociando para traduzir o livro de um outro amigo, né, que é somente o Dr. Patrick Moore, cofundador do Greenpeace. Tá? Estou vendo para traduzir o livro dele para português. Então, esse meu blog também, como eu sou muito criativo, o nome é thiagomaiablog.com.br. Tá? Aí, depois eu quero que coloque aí na descrição, de onde vocês forem colocar aí, que Pode aí fica mais deixar. fácil das O pessoas. editor vai botar na tela, né, editor? Eu que vou me É. lascar depois. Né, editor? É. Ô, professor, antes de você ir, pô, eu queria pedir um último favor, né? Ainda mais para mim aí, que estou iniciando essa minha vida acadêmica, estou no meu segundo semestre agora de faculdade. Queria uma recomendações suas de livros, se possível, para eu poder especificar mais e atrás mais de conhecimento, como você falou do caso do petróleo mesmo. Aqui. Esse livro aqui, tá, que eu falo que é a Bíblia, tá, das pessoas que estudam petróleo. E sem ler ele, você não conhece muito petróleo. Esse aqui, ó, Fundamentos de Engenharia de Petróleo. Ele não é, eu sei que tá invertido, né, por causa da webcam, mas ele não é uma literatura tão pesada, tá? E ele mostra uma parte técnica, uma parte legal, que vai mostrar muita questão, né, de perfuração, como você procura tal. E também posso indicar Agricultura, Fatos e Mitos, do Chico Graziano. Posso indicar o Agradeço aos agrotóxicos por estarem vivos, tá? Do Nicolas Vital. O que mais que eu posso indicar aqui? Cara, é tanta coisa. E eu não sei vocês, mas eu hoje em dia eu tenho mais livro em PDF e tal, em Kindle do que físico. Não, mas eu posso indicar também o meu blog, tá? Por quê? Primeiro eu traduzo os artigos,
traduzo os sites, muitos artigos em sites, e lá tem uma publicação que tem recomendações de livros, tá? Onde que tem de vários assuntos, inclusive da questão ambiental. Tá? E é isso aí, eu posso... E quem quiser entrar em contato comigo nas redes sociais, pode mandar mensagem, eu respondo todo mundo. Tá? E onde me chamar eu vou. Se eu fui num canal que falava boa noite, presidente Lula, eu vou a qualquer lugar. Então é só me dar a oportunidade de falar, não interessa o número de inscritos, quem for tal, eu vou com a mesma disponibilidade, né, como eu fui ontem num canal que tinha 70 inscritos e como eu fui no Nando Moura, né, que tem mais de 3 milhões. Então, para mim, é indiferente. Se deu a oportunidade de falar, eu vou. Muito obrigado, Obrigado, professor. Bem, então, ficando por aí, pessoal. Muito obrigado a participação de todas e até a próxima. Deixa o like. Deixa o like aí, inscreva-se, né? Ativa o sininho, ativa o sininho. Tchau, tchau.